dentro da série Orando em Juízes, nós temos uma estranha oração. Parece mais uma reação do que uma oração, que está em Juízes 6, 22. Juízes 6, 22. O método que nós temos adotado às quartas-feiras é vasculhar os livros da Bíblia e analisar cada oração que nós encontramos ali. Até agora, nós não deixamos de lidar com nenhuma delas. Se nós não estivéssemos utilizando esse método, eu nunca lidaria com algumas passagens difíceis e complexas. Essa aqui nos causa um grau de perplexidade, mas nós podemos tirar uma grande lição desta oração. Juízes 6, 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. É uma exclamação. Esse texto é interessante, que o que se segue, a palavra daquele senhor, daquele homem, que ele reconhece depois que é o anjo do Senhor, a palavra que vem ao coração dele se você ler o versículo seguinte, 23, disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Havia uma crença muito antiga que permeava todos os povos, inclusive o povo judeu, de que contemplar um ser sobrenatural, no caso dos pagãos, deuses, no caso dos judeus, um anjo de Deus ou o próprio Senhor, havia uma crença que aquele que visse tal coisa morreria, e não sem razão. Se você se voltar para Êxodo 33, 20, olha o que você encontra ali. Êxodo 33, 20, resposta de Deus ao pedido de Moisés, que queria contemplar o Senhor. Olha o que a voz do Senhor diz a ele: você, Moisés, não poderá ver a minha face. E aí vem o que nos interessa: porque ninguém poderá me ver e continuar vivo. É impossível me contemplar e permanecer vivendo. O contexto da oração de Gideão, que nós lemos abrindo esta reflexão, é de uma interação que acontece entre Gideão e esse homem que aparece para ele. Neste período, Israel está sendo oprimida, está sendo saqueada por um povo, os midianitas. Eles faziam incursões, e aí então saqueavam tudo, roubavam ovelha, plantação, colheita, tudo, e ia embora. Israel estava sofrendo muito por causa disso, matava se fosse preciso, com forças muito maiores do que as forças de Israel. Então esse mensageiro aqui aparece para Gideão e diz: tu vais libertar Israel. Gideão, por sinal, está escondido, ele está em um fosso, em um lagar, e aquele trabalho era para ser feito ao vento. Ele está escondido com medo dos midianitas, e ele diz: mas quem sou eu para libertar? A minha tribo é menor, e dentro da minha tribo a minha família é menor, eu não sou nada nem ninguém. Aqueles: vai nessa tua força, eu estou dizendo. Gideão não está sabendo que é um ser celestial, e ele diz: mas se é verdade o que tu estás dizendo, que o Senhor Deus é comigo, então me dá um sinal. E aceita uma oferta,
que eu tenho para ti. Isso está no contexto imediatamente anterior a Juízes 6, aí pela altura do versículo 18, mais ou menos, a gente leu 22, está ali pelo 18, 19, me dá um sinal. Aí o camarada disse para ele, tá bem, eu vou esperar. Gideão vai e prepara um cabrito, traz uns bolos sem fermento, traz para aquele homem e coloca, aí o camarada diz, coloca em cima da pedra, em vez de receber na mão. Gideão vai e coloca em cima da pedra, e aquele homem toca com cajado, e fogo consome aquilo tudo, ele desaparece. E é quando Gideão diz, meu Deus, ai de mim, era um anjo do Senhor. Essa atitude de humildade, essa atitude de temor reverente é universal em toda a Bíblia. Havia um sentimento universal nos povos antigos, repito, tanto judeu como nós, de que um homem pecador não poderia ver ou estar diante de um Deus santo. Deus é santo e nós pecadores, isso era um sentimento geral. Deus é puro e nós somos impuros. A presença do Senhor, tanto nos povos antigos como até hoje em nós, deve provocar um sentimento de humildade, pelo fato de que nós não podemos alcançar a santidade que o nosso Criador espera de nós. O comando para toda a terra foi: sede santos, Levítico 19, 2, sede santos, porque eu sou santo, diz a Bíblia. É interessante que eu citei povos pagãos, porque, por exemplo, em um cântico pagão, cântico de Calimacos, é um autor não judeu, ele diz assim: se não fosse pela decisão de Deus ou a seu critério, qualquer pessoa que olhar para um ser imortal, olhará para ele com grande custo, ou ao custo de sua vida. Então o respeito por coisas eternas é universal. Isso é muito comum, por exemplo, entre indígenas, pessoas mais primitivas. Quanto mais primitiva, o maior tende a ser o respeito. E pseudo-intelectuais tendem a ir perdendo esse respeito. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós nunca devemos deixar de ter essa atitude humilde e respeitosa diante de Deus. Existem vários exemplos por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que mostram que essa atitude de genuflexa, que é a nossa atitude aqui às quartas-feiras, essa atitude de humildade, essa atitude de temor, essa atitude de tremor é apropriada diante do nosso Deus. Por exemplo, eu disse que há exemplos em toda a Bíblia. Vem à mente Jacó. Vocês lembram da parada em que Jacó, depois que atravessou, toda a sua família ficou só ali no vale de Jaboque, e aquele homem, aquela criatura misteriosa se agarrou com ele, e ele passou a noite inteira lutando com aquele ser. É um enigma aqui, não há como decifrar exatamente o que aconteceu naquela noite entre aquele homem, aquele anjo poderoso e Jacó. Mas quando aquele homem diz, já está raiando o sol, eu preciso ir, e Jacó diz, eu não te deixarei se não me abençoares, e aquele homem toca então no quadril dele, ele fica mancando para o resto da vida, e finalmente que Jacó deixa ele ir, ele diz, Gênesis 32, 30, vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Então o sentimento de que é digno de morte aquele que contempla o Senhor é universal. Outros tantos exemplos de humildade e de temor diante de Deus poderiam ser citados. Eu tenho o quadro clássico do anúncio da morte de Sansão em Juízes 13, de 2 a 23. É um texto clássico
que mostra a reação de um homem diante do sobrenatural. A maioria de vocês conhece a história muito bem. A esposa de Manoá era estéril, e um homem apareceu para ela e disse: tu vais conceber. Ela ficou obviamente muito alegre com aquela notícia, contou ao seu marido, e o seu marido queria detalhes, e a gente lê aí a partir do versículo 8, Juízes 13, a partir do 8. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus, ele pensava que era um profeta, que enviaste, volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. O menino seria Sansão. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava no campo. Salta para o 11. Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: és tu o homem que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, perguntou Manoá, como devemos criar o menino? O que o menino deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: tua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho, ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasses conosco, queremos te oferecer um cabrito, um presente. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou a ele: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que perguntas o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. O Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isto, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor e disse: sem dúvida vamos morrer, porque vimos a face do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, porque vimos a face do Senhor. Então esse contato com o divino sempre provoca uma reação de temor e tremor em cada coração. Exemplos 1000 poderiam ser dados, um outro. Lembram da situação de Isaías, quando morreu o rei Uzias, em Isaías 6, que ele entra no templo, ele está orando, santo Isaías, um homem de Deus santo, um servo do Senhor, e quando ele vê o Senhor, ele vê no meio daquela fumaça, alguma coisa com uma visão do Senhor. O que é que ele diz? Ai de mim, vou perecer, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo impuro. Essa consciência da nossa pequenez, da nossa finitude, da nossa pecaminosidade, da nossa miséria diante de um Deus puro, santo e majestoso, sempre provoca esse tipo de reação. Talvez você esteja perguntando: mas pastor Raik, isso não é exclusivo do Antigo Testamento? Essa coisa desse temor, ai, vou morrer porque eu estou vendo o Senhor? Não é exclusivo do Antigo Testamento. Deixa eu chamar a atenção de você para uma passagem que talvez você não tenha relacionado com estas passagens do Antigo Testamento. Existe um texto em Lucas 5:8, muito curioso, que tem conexão com o que eu estou querendo compartilhar contigo hoje à noite. Lucas 5:8. Aquele é o contexto de pescaria. Lucas 5:8. Jesus havia mandado Pedro lançar as redes, e ele disse: mas nós pescamos a noite toda, mas debaixo da tua ordem vamos fazer. E quando eles lançam
a rede, uma multidão de peixe absurda se junta, ele tem que chamar os colegas. Então Pedro reage. Quando Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É o mesmo sentimento, é o mesmo princípio que a gente vê em Manoá, em Isaías, em Gideão, diante do sagrado. Afasta-te de mim, que eu estou vendo a minha pecaminosidade, a minha sujeira diante da tua santidade. Essa atitude permeia até o final da Bíblia. Lá no final, em Apocalipse 1, na presença do Senhor está em visão o apóstolo João, o ancião, o presbítero João contempla Jesus. E aí a gente lê Apocalipse 1, 17 e 18. Quando ouvi, eu incluo, quando vi Jesus, caí em seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essa sensação da presença do Senhor permanece. E é tão bom que nós temos cultivado, temos tentado cultivar às quartas-feiras esse sentimento de humilhação, de nos prostrarmos. E para aplicar essa reflexão simples para ti e para mim, eu te pergunto: é tua praxe te humilhar diante do Senhor? Na tua vida privada, é praxe tua dobrar os teus joelhos no recôndito do teu quarto, local que ninguém vê? É teu hábito te prostrar, colocar o rosto em terra diante do Senhor? Essa era a reação dos homens de Deus diante do sagrado, e é uma excelente posição para mim e para você estarmos humilhados diante do Pai, e Ele no devido tempo nos exaltará. Amém? Humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor, e Ele no devido tempo vai exaltar você. Aleluia. Nosso Deus é santo, é fogo consumidor, Ele é tremendo em poder e autoridade. Foi necessário a morte do seu filho para aplacar a sua ira. Não era permitido se aproximar de Deus antes de Jesus ser morto na cruz. Você sabe disso. Era proibido se aproximar de Deus. Havia toda uma cerca através de sacrifícios. Havia círculos concêntricos para a aproximação do Senhor lá no templo. Quem não era judeu ficava no pátio fora, mulher judia um pouco mais dentro, os sacerdotes um pouco mais dentro, e o sumo sacerdote uma vez por ano, olha para mim aqui, uma vez e apenas uma vez em Yom Kippur, entrava na presença do Senhor. E você sabe como o sumo sacerdote entrava diante de Deus? Com uma corda e uns sininhos amarrados no pé, quando ele entrava ali, porque se ele caísse morto, eles arrastavam ele para fora. Se ficasse silêncio é porque ele morreu. Tiravam ele de lá de dentro. Era muito sério se aproximar do Senhor, e às vezes a gente perde esse sentido pela liberdade que nós temos hoje, pela liberdade que nós temos, livre acesso, diz o autor de Hebreus, nós temos livre acesso ao Rei dos Reis. É um grande privilégio que nós podemos fazer. Agora deve haver dentro de cada coração a mesma atitude que a gente vê, ou ação que a gente vê em Gideão, que viu o anjo do Senhor e exclamou: ó Senhor soberano, vi a tua face
perecerei. Disse o Senhor, porém, paz seja contigo, não tenha medo, você não morrerá. Eu queria que a gente considerasse isso hoje à noite, esse privilégio, esse tremendo privilégio que nós temos de nos aproximar livremente do Senhor, e ao mesmo tempo o nosso dever e responsabilidade de fazê-lo em temor e tremor. É devido ao Senhor, é o Rei do universo, Ele é o soberano, nós somos apenas criaturas, Ele é o Criador. Mister se faz que nós nos humilhemos diante dEle hoje e sempre. Amém.